Hoje iremos falar sobre os métodos usados para o estudo da geosfera. O estudo da estrutura da geosfera pode ser feito recorrendo a dois tipos de métodos: métodos diretos e métodos indiretos. Relativamente aos métodos diretos, baseiam-se na recolha e análise de materiais e na medição de parâmetros nos locais que o homem consegue alcançar. Estamos a falar, por exemplo, das perfurações, cujo objetivo é sondar o interior da geosfera para fins científicos. Em termos de vantagens, fornecem dados precisos sobre a composição das rochas, a pressão e a temperatura, entre outros. Quanto às suas limitações, a perfuração mais profunda conseguida até hoje foi de mais de 12 km, sendo que o raio da Terra tem mais de 6.000 km. As dificuldades técnicas estão relacionadas com a pressão e a temperatura em profundidade, que impedem maiores perfurações. Um outro tipo de método direto usado diz respeito à observação e ao estudo das rochas que afloram à superfície. O estudo destes afloramentos possibilita aos geólogos obter dados sobre as camadas mais profundas da geosfera, em termos de condições de pressão e temperatura a que estiveram sujeitas quando se formaram. Em termos de limitações, a profundidade alcançada é de cerca de 4 km e não é possível realizar estes estudos em todos os locais da Terra. Relativamente a outro método direto, falamos em relação aos materiais escolhidos pelos vulcões. Em termos de vantagens, os materiais libertados pelos vulcões são de extrema importância, pois dão-nos informações sobre a composição das rochas e a temperatura da Terra até cerca de 150 km de profundidade. Além disso, durante a ascensão, os magmas arrancam fragmentos de rochas circundantes, os xenólitos, que são depois estudados pelos geólogos. Quanto às limitações, não é possível conhecer a textura das rochas que fundiram para originar o magma. Também a composição do magma pode variar ao longo do seu trajeto até à superfície. Como vimos, os métodos diretos apenas permitem estudar a constituição das camadas mais externas do planeta. Os métodos indiretos, que iremos agora abordar, permitem obter informações sobre o interior da Terra sem a observação direta dos materiais, seja através da astrogeologia, da sismologia e do estudo do magnetismo da Terra. Em relação à astrogeologia, sabe-se hoje que a Terra e os restantes corpos do Sistema Solar terão tido uma origem comum, ou seja, formaram-se a partir dos mesmos materiais. Assim sendo, o estudo dos asteroides ou meteoritos fornece dados importantes sobre o planeta Terra. Também a sismologia é um outro método para o estudo indireto do planeta Terra. Sabemos que quando ocorrem sismos, produzem-se ondas sísmicas que atravessam o interior da Terra e que são detectadas pelos sismógrafos. A velocidade e a trajetória das ondas sísmicas varia consoante os materiais que atravessam, permitindo assim deduzir a densidade, a rigidez e o estado físico dos materiais do interior da Terra. Outro dos métodos indiretos é o geomagnetismo. A Terra comporta-se como um grande ímã devido à existência de metais no seu núcleo, ou seja, apresenta um campo magnético, e este pode ser estudado através do magnetómetro. Alguns minerais, como a magnetite, no momento da sua formação, sofrem magnetização de acordo com o campo magnético terrestre existente na altura. A magnetite passa assim a registar a polaridade magnética no momento da sua formação. O estudo das propriedades magnéticas dos minerais permitiu verificar que o campo magnético da Terra tem sofrido variações significativas ao longo da sua história. A gravimetria é outro dos métodos indiretos usados para o estudo do interior da Terra e permite obter informações sobre as camadas menos profundas. As rochas apresentam diferentes densidades em profundidade, sendo detectadas pela gravimetria. Na presença de intrusões magmáticas com rochas mais densas, a gravidade é superior, verificando-se uma anomalia gravimétrica positiva. Quando as rochas apresentam densidades reduzidas, como é o caso das rochas sedimentares domas de salgema, a gravidade é inferior e garante uma anomalia gravimétrica negativa. Outro dos métodos indiretos para o estudo do interior da Terra é a geotermia. Sabe-se que o calor interno da Terra é responsável pelo dinamismo interno
nomeadamente pelas correntes de convecção. Com a emissão de magma a elevadas temperaturas, a existência de nascentes termais e as medições realizadas em perfurações e explorações mineiras, verificou-se que a temperatura aumenta com a profundidade. No entanto, esse aumento varia de região para região. A taxa de aumento da temperatura no interior da Terra designa-se por gradiente geotérmico e é expressa em graus Celsius a dividir por quilómetro. O grau geotérmico diz respeito ao número de metros em profundidade para que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Regiões com intenso magnetismo apresentam um fluxo térmico superior. O aumento da pressão com a profundidade e a sua variação traduz pelo gradiente geobárico. Falamos agora em relação à estrutura interna da Terra. Em relação à estrutura interna da Terra, o modelo que representa a composição química apresenta 3 camadas principais. A crosta, sendo a camada mais superficial e constituída pela crosta continental e crosta oceânica. O manto, a região entre a crosta e os 2.900 km de profundidade, com rochas muito densas, ricas em ferro e magnésio. E o núcleo, que se estende desde 2.900 km de profundidade até ao centro da Terra, sendo constituído por ferro e níquel. Quanto ao modelo da estrutura interna da Terra, que representa o estado físico, apresenta 5 camadas principais. A litosfera é considerada a camada mais superficial da Terra, constituída por materiais sólidos e rígidos e dividida em placas litosféricas. Ao nível dos continentes tem 125 a 250 km de espessura e ao nível dos oceanos atinge os 100 km de espessura. Segue-se a astenosfera, que é a região compreendida entre a litosfera e os 700 km de profundidade. É constituída por materiais menos rígidos que a litosfera. Além disso, os materiais são deformáveis com um comportamento plástico. Nesta camada existem correntes de convecção que são responsáveis pelo movimento das placas litosféricas. Temos depois a mesosfera, que é a camada situada entre a base da astenosfera e os 2.900 km de profundidade, e é constituída por materiais sólidos e rígidos. Segue-se o núcleo externo, que se situa entre os 2.900 km e os 5.150 km de profundidade e é constituído por materiais no estado líquido. Temos por último o núcleo interno, que se estende entre os 5.150 km e o centro da Terra e é formado por materiais sólidos e rígidos.